que você faz com o seu lixo faz diferença para todo mundo. Nós vamos conversar sobre como separar e descartar corretamente o lixo. E quem vai explicar para a gente é a Fernanda Daltro, da ONU Meio Ambiente. Olá, Fernanda, seja bem-vinda ao Cidadania. As pessoas tendem a achar que o lixo, todo mundo concorda que é um problema mundial, ambiental, mas esquecem que cada um pode fazer uma diferença, né? É muito importante essa participação individual, o que cada um faz com o seu lixo? É fundamental, é essencial. Como vai? É muito bom para a gente estar aqui, poder conversar com vocês um pouco a respeito disso. Na verdade, um tema recorrente, um problema que só vem se agravando ao longo desse último século e agora no século XXI continua sendo um problema. A geração de lixo é um dos maiores problemas da humanidade e decorre muito da sociedade de consumo que a gente vive, né? Então, a tendência é sempre um aumento do consumo, a busca das pessoas é sempre pelo aumento do consumo. A gente sabe que tem aquela parte da população que almeja ascender um pouco para uma questão de conforto mesmo, uma questão de qualidade de vida, mas que ao mesmo tempo, quando a gente chega em determinado patamar, a tendência é continuar crescendo no consumo, porque isso é o que estabelece, o que aponta essa qualidade de vida maior, esse conforto maior. Só que consumo é esse? Né? Então, uma das coisas interessantes de identificar é que as sociedades, quanto mais ricas, mais consumistas, maior lixo em formato de embalagem elas geram. Então, o seu lixo é mais composto de embalagens do que de alimentos, restos orgânicos, por exemplo. Então, isso é muito característico, o lixo é muito característico da sociedade em que a gente vive. O Brasil vem numa tendência crescente, um aumento de consumo e tal, não nos últimos anos, mas enfim, e a gente tem visto o perfil do lixo do brasileiro se alterando ligeiramente. Então, hoje a gente está aí com 1 quilo de lixo per capita anual por pessoa e ainda observamos ainda um grande volume de lixo orgânico no lixo do brasileiro. A quantidade de embalagens ainda é menor do que o lixo orgânico. Ainda assim, a gente continua sem saber o que fazer com o nosso lixo. Então, o lixo orgânico, que antigamente ia para uma horta, às vezes era até queimado no quintal de casa, hoje ele é um volume que se acrescenta a quantidade de embalagens e outros materiais recicláveis que poderiam ter sido reciclados num aterro, num lixão e tal. Então, é um problema constante, a participação do consumidor é fundamental, porque ele precisa se entender como gerador desse lixo. Claro que a gente tem a geração industrial, a gente tem a geração comercial de lixo também, que são outros volumes, outras características, mas todos nós, individualmente, geramos lixo. Então, a percepção do consumidor como fator, como vetor da produção de lixo é fundamental em qualquer época. A gente tem até alguns dados que a gente podia dar uma olhadinha aqui. A gente vê aqui como você falou, né, 1 quilo de lixo por dia por pessoa, né? Cada um está gerando, na média, né? Alguns até geram até um pouco mais, né? Para a gente chegar nessa média, 1 quilo por dia. E um total de 79,9 milhões de toneladas de lixo, que coloca o Brasil no 4º lugar mundial de lixo, né? Assim, até levando em conta, como você falou, que está mudando o nosso perfil, a gente ainda não está, mas já estamos lá no alto, caminhando, né? Exatamente. Da lista de produtores de lixo, né? E, ao mesmo tempo, 58,7% desse lixo vai para os aterros, que seria a melhor destinação. Mas, ao mesmo tempo, como você falou também, né, quando você mistura o lixo orgânico com esse lixo que poderia ser reciclado, você impede essa reciclagem. Talvez não precisasse, e apesar de ser esse total pequeno, né, que é encaminhado para o lixo sanitário, mas muito daquilo não precisava ir para o aterro, né? Poderia ser reciclado. Exatamente. Né? O grande objetivo dos aterros sanitários é que eles não sejam entupidos, vamos colocar dessa forma, que eles não sejam utilizados até a sua capacidade máxima, muito pelo contrário, que eles recebam só aquilo que é rejeito, só aquilo que a gente não tem como
retornar para o ciclo produtivo, não tem como reutilizar de alguma forma. Então, idealmente, o cenário ideal é que o aterro receba aquilo que é rejeito. O que é rejeito? É o que não pode ser compostado, o que não pode ser reciclado, o que não pode ser reutilizado. Vamos colocar aqui papel higiênico usado, fralda usada, que hoje em dia também não tem nenhuma forma de reaproveitamento. Isso é rejeito, é algo que a gente realmente não vai poder usar. Então, o interessante, o mundo ideal é que os aterros sanitários dessem conta apenas dos rejeitos e que o lixo compostável fosse para compostagem, o orgânico fosse para compostagem, fosse retrabalhado para que se tornasse adubo e reutilizado, e o reciclável seguisse para reciclagem. Esse é o mundo ideal. Hoje o que a gente tem, na verdade, é muito lixo orgânico misturado com lixo reciclável, tudo indo para o aterro junto com o rejeito, se tornando rejeito pelo fato de estarem misturados e não terem mais como você reaproveitar de alguma forma ou reciclar. E aí você impede que seja reciclado o que poderia ser reciclado. Exato. A gente tem um problema muito sério, porque a gente começa, né? Qual é a proposta dessa campanha que nós vamos falar daqui a pouco? A proposta é que as pessoas comecem o primeiro movimento, de separar o orgânico do reciclável. O rejeito, que é uma terceira situação, uma terceira coisa, a gente trata também, mas no primeiro momento a gente quer demonstrar para as pessoas qual é a diferença. Então, o que é o reciclável? Por exemplo, os produtos feitos desses materiais que a gente está vendo aqui. Alumínio, papelão, papel, plásticos em geral, o vidro. Todos esses materiais são recicláveis, são passíveis de reciclagem. Se eles vão ser reciclados ou não é um segundo tópico que a gente trata depois. Mas é muito importante que eles sejam separados para que o valor de mercado deles se mantenha. E além do valor de mercado, existe também um ganho ambiental, né? Se você reciclar, usar novamente um alumínio em vez de ir lá, né, minerar, extrair da terra, também tem um ganho, né, exatamente, planetário. Toda reciclagem consome menos energia e menos recursos do que a produção a partir do material virgem. Então, como você falou, o alumínio necessita ser retirado da terra, né? Então, a mineração tem um impacto ambiental imenso. A reciclagem do alumínio retira essa necessidade, então você não tem mais a necessidade da extração, você já tem a matéria-prima aqui, você vai retrabalhar ela usando menos energia para transformar ela novamente num produto, menos água. Isso acontece em todos os outros recicláveis. Então, a reciclagem, ela traz imensas vantagens ambientais em cima da produção com material virgem. Claro que a gente nunca vai chegar num nível em que tudo será feito de material reciclado. Obviamente que não, a gente vai continuar extraindo da terra. A forma de extração pode ser feita, melhorada sempre, mas se nós, como sociedade, começarmos a reciclar aquilo que a gente produz, os ganhos ambientais são incomparáveis. A ONU Meio Ambiente está apoiando atualmente uma campanha justamente para conscientizar a população, né, da importância da reciclagem. Fala um pouco para a gente sobre essa campanha. Bom, a campanha Separe e Não Pare, a ideia é que ela se torne um movimento, que as pessoas adotem esse movimento e, como o próprio nome já fala, separe, não pare, continue. Qual é a intenção contínuo e constante. Exatamente, sempre, não parar por qualquer motivo que seja. A ONU Meio Ambiente está apoiando essa campanha, ela é uma iniciativa da Coalizão Embalagens, que é uma reunião de 23 associações de produtores, usuários e distribuidores de embalagens no Brasil, que foram convocados por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos a oferecer uma solução para o problema das embalagens que chegavam sempre aos aterros, aos lixões e não tinham aí uma reciclagem. Que hoje os produtores, eles têm responsabilidade. Exatamente. Né? A Política Nacional de Resíduos estabelece a responsabilidade compartilhada sobre os resíduos gerados. Então, a indústria ela deixa de ser meramente uma produtora e vendedora de produtos, então eu simplesmente coloco no mercado aquilo ali e aquilo deixa de ser minha responsabilidade. E ela passa a ser responsabilizada, sim, por aquele produto do início da sua vida útil até o final da sua vida útil, né? Então, no meio do caminho, a gente tem o consumo, a gente tem o uso pelo consumidor, que também é parte responsável, faz parte, é um elo dessa cadeia. Então, é muito importante que ele
favoreça com que esse material que ele gerou, esse lixo que ele acabou gerando, retorne para o ciclo produtivo. Então, voltando para a campanha. A campanha faz parte do acordo setorial de logística reversa de embalagens. A logística reversa é justamente você pensar no ciclo de vida do produto e trazer ele de volta para o ciclo produtivo. E o acordo setorial, ele está no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essas indústrias precisaram se unir e propor um sistema para que essas embalagens elas fossem recicladas, elas chegassem à reciclagem. E parte desse sistema, que vai contar com a coleta seletiva das cidades, das prefeituras, com os catadores de material reciclável e com os pontos de entrega voluntário, é sensibilizar a população para que faça a sua parte. Então, de nada adianta a prefeitura disponibilizar os caminhões de coleta seletiva, a estrutura de triagem, o aterro sanitário, se o consumidor dentro de casa não separou corretamente o lixo que ele gerou. Então, a separação correta do lixo doméstico é crucial para que toda essa engrenagem funcione. E o nome da campanha, né, Separe, Não Pare, é interessante porque as pessoas param, começam, se interessam, se empolgam, mas depois desistem. É isso que acontece. Eu acho que todo mundo vai se identificar com essa situação. Eu vi que era para fazer isso, comecei a fazer isso na minha casa, mas o caminhão mistura tudo. Eu comecei a fazer isso na minha casa, mas a prefeitura suspendeu a coleta seletiva. Eu comecei a fazer isso lá em casa, mas eu duvido que a reciclagem aconteça. Então, são várias as lendas urbanas, eu gosto de chamar de lendas urbanas, que na verdade, a gente não sabe o que é que está acontecendo com o nosso lixo. Normalmente, o cidadão, ele não conhece realmente o que está acontecendo. Ele não sabe para onde que vai o lixo, se a cidade tem um aterro ou se não tem, se vai para um lixão, se passa catador no próximo à casa dele. Enfim, a gente normalmente não sabe. Tem uma percepção ambientalista muito interessante. A gente costuma dizer jogar fora o lixo, mas não existe fora. A gente está num planeta limitado, não existe fora. Então, a gente está jogando, aquilo vai para algum lugar, apesar dessa sensação, essa impressão de mágica, que jogou no lixo e aquele problema sumiu. Não é bem assim. Joga na lata de lixo e não pensa mais naquilo. Não é mais problema seu. Sumiu aquilo, alguém vai dar jeito. Então, são essas construções mentais, essas idealizações que a gente tem e que nos impedem de fazer alguma coisa boa. Então, no caso, voltando, independente se está acontecendo a coleta seletiva, se o catador está passando ou não, se você sabe se o caminhão mistura ou não, independente. Não entremos nessa questão. Volta para si, volta para a sua responsabilidade, volta para o seu papel como cidadão. Separa o lixo em casa. Separa. Para começo de conversa, você já vai perceber como vai ser interessante isso. É um exercício muito interessante. Você vai ver que você gera uma quantidade de lixo orgânico, geralmente assim um saquinho de lixo desse tamanho, ao longo de 3 ou 4 dias, a depender do tamanho da sua família e tudo mais. Mas a sua geração de lixo reciclável é uma coisa muito maior, porque as embalagens são maiores. É tudo muito grande. Então, você já vai perceber daí uma diferenciação da quantidade de lixo que você gera, você vai perceber quanto lixo você gera. Então, aquilo já causa um impacto e você começa a rever seu próprio consumo. Já é válido só por isso. Mas, além disso, se na sua cidade há cooperativas de catadores, seu condomínio talvez receba esses catadores ou talvez sejam pessoas autônomas passando. Se você separou o seu lixo, aquilo vai ter valor econômico, elas vão recolher e vão vender e aquilo vai gerar renda, vai gerar economia. Isso também é uma coisa benéfica. Ao separar o lixo, você passa a fazer parte de uma engrenagem, de um novo padrão que só traz benefícios para a sociedade. Então, a proposta do Separe Não Pare é isso. Procure saber, é importante saber, a sua cidade está te oferecendo coleta seletiva? A sua prefeitura é obrigada pela Política Nacional de Resíduos a te oferecer a coleta seletiva. A gente sabe que ainda no Brasil, nem todas as prefeituras foram capazes de fazer isso, mas elas precisam chegar lá, né? A cooperativa de catadores, é possível fazer um acordo para que eles passem no seu condomínio, enfim. É importante saber para onde está indo o seu lixo. Mas, voltando para dentro de casa,
faça o seu papel. É papel de todos, é papel de cada cidadão separar seu próprio lixo. Então vamos assistir o vídeo da campanha para a gente entender um pouco mais. Então, a mensagem é mesmo para não desanimar, né? Continue separando. Continue, cobre, procure saber, mas continue separando. Que aí até mostra lá que realmente pode ter vários encaminhamentos, né? Pode ser, como você já tinha explicado, né? A coleta seletiva, ou a cooperativa de catadores, né? Tem ou aí do ponto de entrega voluntário. Aqui em Brasília a gente tem isso muito em supermercados, né, que oferecem um ponto de entrega de material reciclável voluntário. Muitas pessoas acham que é um trabalho a mais, separar e levar até algum outro lugar, que não simplesmente deixar na sua lixeira. Mas o que essas pessoas não sabem é que há muitas pessoas que fazem isso. Tem muitas pessoas realmente preocupadas com essa questão, com a questão ambiental, e elas separam o seu lixo e destinam corretamente. Então, pode parecer um esforço a mais, mas no geral a gente vai ao supermercado uma vez na semana, leva os seus recicláveis e descarta lá se for a questão, né? Se você sentir que você não está tendo essa coleta no seu condomínio, no seu apartamento, no seu prédio, né? Ou na sua casa. Então, é uma alternativa também os pontos de entrega voluntária. Agora, a gente viu no vídeo, tem a distinção, assim, o lixo orgânico e o lixo reciclável em geral. Não precisa separar o vidro do papel, do metal, do plástico? Não precisa, não precisa. Essa é uma das dificuldades, né? No momento em que a gente começa a falar de reciclagem, a gente sempre lembra daquelas lixeirinhas coloridas, a amarela, a vermelha, cada uma com uma destinação diferente, né? Cada material. Ao passo que isso é um padrão internacional, em todos os países se utilizou isso, aqui no Brasil é uma resolução do CONAMA que estabelece qual é a relação, isso dificulta para o cidadão comum, dificulta no dia a dia você fazer essa separação. Muitas pessoas acham que elas precisam ter todas essas lixeiras em casa para fazer a separação do lixo doméstico. Não é necessário. Na verdade, você pode simplesmente separar em orgânico e reciclável aquilo que é a sua porção seca, é a fração seca do seu lixo. Então, é o plástico, é o papel, é o alumínio, é o vidro, aquilo que é seco e passível de reciclagem. Separa junto, coloca junto, o catador depois faz a triagem, ou o centro de triagem depois da coleta seletiva vai fazer essa separação também. Mas aí depois tem que ter essa outra etapa, vai para mais alguém que vai separar. Os materiais, eles são vendidos em separado, né? O plástico vai ser reciclado com plástico, dentro do plástico há diversos tipos de plástico, o vidro vai ser reciclado com vidro. Então, essa separação ela vai ter que acontecer em determinado momento, mas não precisa o consumidor se preocupar com ela. Mas ele também precisa encaminhar esses materiais limpos, né? Não pode estar misturado com os rejeitos orgânicos, não pode estar sujo, resto de comida, que aí já... O ideal é esse. O problema dos materiais contaminados, né? Ou seja, eles estão um pouco sujos, eles acabam perdendo o seu valor de mercado, né? Então, o que a gente sugere fazer? É super interessante depois também, o consumidor que estiver interessado, entrar no site www.separenãopare.com.br. Lá tem muita informação sobre como eu devo entregar o meu reciclável, como eu devo separar. Eu lavo, preciso lavar, preciso, né, isso vira uma louça junto com a minha louça? Não, na verdade, se você, por exemplo, um pote de iogurte é sempre uma questão. A gente tem o laminadozinho de cima, que geralmente vem sujinho de iogurte, e o próprio potinho de plástico. Eu preciso lavar aquilo? Não. A nossa sugestão é, tira a tampinha,
deixa dentro da pia. Enquanto você está lavando a sua louça, vai cair água. Você lavou um copo, joga a água de sabão do copo dentro do copinho de iogurte, dá uma chacoalhadinha e pronto. Você tirou o grosso do resíduo e aquilo já segue para o catador seco. Isso é que é interessante. Não precisa também gastar mais água. Mais água para lavar. Não precisa. Você não vai precisar lavar os seus recicláveis como se fosse um copo que você usou. Não, deixa ali, no momento que você está lavando a sua louça, aquilo ali vai ser retirado. O que é importante é retirar o excesso de resíduos. Claro que não é interessante você manter alguma coisa com uma quantidadezinha de resíduo dentro de casa. Aquilo vai acabar gerando cheiro, né, atraindo bicho. Não é o que a gente está pregando. A gente realmente quer que você separe a fração seca do seu lixo. Por exemplo, na minha casa, eu gosto sempre de dar esse exemplo. O meu lixo orgânico é o lixo da pia, então é um lixinho desse tamanho aqui. Eu junto num saquinho e de tempos em tempos a gente joga fora. O meu reciclável é uma grande cesta vazada, sem saco nenhum. Então tudo que é reciclável, que é embalagem, eu coloco ali. É seco, tá seco, são grandes volumes e tal, então é uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de suco, uma bandeja de isopor, todas essas coisas são secas. Então eu coloco nessa cesta vazada, sem plástico nenhum, sem nenhum saco de plástico para envolver, porque é desnecessário, né? Então, no meu prédio, assim como provavelmente em muitos prédios aqui em Brasília, em outros condomínios também, tem os grandes containers e normalmente eles já são separados em úmido e seco, ou orgânico e reciclável. Você pode simplesmente descartar seu reciclável ali dentro, porque quando o caminhão da coleta seletiva vier, ele vai jogar para dentro e aquilo é normal, você não precisa botar isso dentro de um saco. Então é mais ou menos por aí. Você avalia como é que está a situação daquele seu reciclável. Se tiver sequinho, limpinho, você já deixa separado. Se você achar que merece tirar um pouquinho do resíduo, deixa ali enquanto você está lavando a louça, deixa secar e pronto. Agora, e como você falou assim, que o plástico são vários tipos de plásticos diferentes, né? Muita gente fica na dúvida, aqueles plásticos papel filme, que é molinho, ele não é reciclável, ele está muitas vezes sujo com resto de comida, pode botar junto, na dúvida, né, assim, plástico, manda também, depois alguém, né, vai decidir, ou é melhor não misturar? Olha, essa é uma questão muito delicada mesmo, que na verdade, eu nunca consegui ficar tranquila com uma resposta para essa questão. Mesmo dentro de casa, mesmo como dona de casa, né? O ideal é a gente não gerar esse tipo de plástico, a gente não gerar esse resíduo. Por quê? Vamos falar da sacola plástica. Sacola plástica, ela é um tipo de plástico super fininho, né? Muito fininho, muito leve. Normalmente, para que a gente usa? Como saco de lixo. Aquela sacola plástica suja de resíduo orgânico vai ser reciclada? Não vai. Aquela sacola plástica que você trouxe alguma coisa, recebeu uma comida que você pediu, né, entrega e tal, com aquele nozinho bem dadozinho, que você rasgou um pedaço assim para poder tirar, aquilo vai ser reciclado? Não vai. Por quê? Não é nenhuma questão da capacidade ou não de reciclagem, mas do valor de mercado. Do interesse do mercado em pegar aquilo ali, comprar aquilo ali. Por que os catadores não têm interesse em juntar sacola plástica para reciclar? Porque para você formar um montante que dê 1 quilo de sacola plástica, é muita sacola plástica. 1 quilo para você vender, né? Que vai dar, sei lá, 40 centavos, eu não sei como é que está o mercado hoje, mas é um preço irrisório. É muita sacola plástica, normalmente ela vem contaminada, vem suja. Não tem interesse, não vale a pena para o catador, não vale a pena para a indústria da reciclagem pegar aquilo para reciclar. Não tem um valor econômico. Então, o que eu sugiro para o consumidor? Evite ao máximo. Não deu para evitar. O que eu faço com plástico filme? Se ele estiver muito sujinho, se ele embalou a carne, por exemplo, ele não vai ser reciclado mesmo, ele vira rejeito. Então, você pode descartar hoje em dia com os seus rejeitos ou com os orgânicos, já que infelizmente a gente ainda não tem um sistema de compostagem para garantir que aqueles orgânicos se tornem adubo. Então eles estão seguindo juntos tudo com rejeito mesmo. Aliás, eu tenho um amigo que é gestor ambiental que ficou muito chateado com a campanha porque a gente não sugeria a separação em 3, rejeito, orgânico e reciclável.
o que a gente explicou para ele foi o seguinte, falou, olha, vamos separar em 2 que já é difícil? Vamos convencer as pessoas que separar em 2 não é tão complicado assim? É possível de fazer? É possível de fazer. E depois a gente começa a trabalhar a ideia do orgânico. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania e boa sorte na campanha. Obrigada, eu conto com a ajuda de vocês para a gente continuar espalhando essa informação e dos consumidores também, para que eles se entendam como cidadãos e que isso faz parte da cidadania. Eu agradeço também a você que nos assiste, espero que você tenha aprendido um pouco sobre como separar seu lixo. É fácil, não é tão difícil. Quem tiver dúvida pode entrar no site da campanha, Separe Não Pare. E se você quiser rever esse programa, já está disponível no nosso site www.senado.leg.br/TV. Você pode rever e pode também mandar o link para divulgar aí a campanha. E se você tiver alguma sugestão, mande um WhatsApp para a gente. O número é 61999661616 ou então ligue gratuitamente para o 0800 61 2211. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania.